Hoje a gente vai abrir uma caixa que guarda um dos mistérios mais malucos da ciência. É um experimento mental sobre um gato que de alguma forma está vivo e morto ao mesmo tempo. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Uma pergunta que força a gente a questionar a própria realidade. Parece algo impossível. Mas quando a gente mergulha no mundo estranho da física quântica, as regras do jogo são completamente diferentes. Mas antes de mais nada, calma, é importante dizer que nenhum gatinho se machucou de verdade, tá? Isso tudo foi um experimento puramente mental, uma provocação teórica criada lá em 1935 pelo físico Erwin Schrödinger. Ok, vamos entender a fundo essa história. O mais curioso é que o Schrödinger não inventou isso tudo para provar que um gato poderia estar vivo e morto. Pelo contrário, ele queria, na verdade, criticar o jeito que os outros físicos da época interpretavam a mecânica quântica. A intenção dele era exatamente essa, mostrar os limites. Sabe, ele queria pegar a lógica do mundo quântico e esticar ela até o ponto do absurdo para mostrar que alguma coisa não se encaixava quando a gente saía do mundo das partículas e vinha para o nosso mundo, o mundo das coisas grandes. Então, como é que essa engenhoca toda funcionaria? Para a gente conseguir desvendar o paradoxo, a gente precisa primeiro dar uma espiada no que estaria acontecendo dentro dessa caixa imaginária. O cenário é mais ou menos assim. O destino de uma coisa grande, que é o gato, fica totalmente amarrado a um evento quântico super pequeno e aleatório, que é a desintegração de um único átomo. Essa é a ponte que ele criou entre os dois mundos. Certo. Com o cenário montado, agora a gente chega no pulo do gato, sem querer fazer trocadilho. Vamos ao conceito que torna tudo isso tão confuso e, ao mesmo tempo, tão fascinante, a tal da superposição quântica. No mundo quântico, aquele átomo radioativo não se desintegrou ou não se desintegrou. Ele existe ao mesmo tempo numa mistura, numa sobreposição desses dois estados. E como o destino do gato depende totalmente do átomo, todo o sistema dentro da caixa também tem que estar em superposição. E aqui vem a conclusão que dá um nó na nossa cabeça. Se a gente aplicar as regras da física quântica ao pé da letra, o gato não está vivo ou morto. Ele está nesse estado indefinido de vivo e morto. Um absurdo lógico para a gente, mas uma consequência direta da teoria. É claro que essa ideia bizarra gerou um debate enorme que dura até hoje, e várias interpretações diferentes surgiram para tentar dar algum sentido a tudo isso. A interpretação mais tradicional, a de Copenhague, diz que a realidade só se decide quando a gente mede, quando a gente olha. A de muitos mundos viaja ainda mais longe. Diz que as duas coisas acontecem, só que em universos paralelos. Já a teoria da decoerência diz que o próprio ambiente dentro da caixa já força o sistema a escolher um lado, bem antes de alguém abrir. Essa é uma parte que gera muita confusão. Essa ideia de observador faz a gente pensar que precisa de uma pessoa, de uma consciência olhando. Mas, na verdade, não é bem assim. E essa ideia é fundamental. O observador não é uma pessoa. É qualquer forma de medição ou interação. No experimento, o próprio aparelho que detecta a radiação, o contador Geiger, já está observando o átomo. Ele mesmo já força o sistema a tomar uma decisão, muito antes de qualquer pessoa abrir a caixa. E embora tudo isso tenha começado como um experimento mental, o conceito principal por trás dele, a superposição, tem implicações bem reais e está moldando o futuro da tecnologia e até da nossa imaginação. A superposição é basicamente o motor da computação quântica. Computadores normais usam bits, que são 0 ou 1. Os quânticos usam qubits, que podem ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso permite que eles façam cálculos com uma capacidade que a gente mal consegue imaginar. A gente pode até usar umas analogias para a superposição parecer um pouco mais familiar. Pensa na ansiedade de esperar o resultado de uma prova. De certa forma, na nossa cabeça a gente vive uma superposição de aprovado e reprovado. Ou quando a gente tem que tomar uma decisão importante e todos os caminhos ainda estão abertos. Mas aqui tem um ponto super importante. Isso são só metáforas, tá? São jeitos de ajudar a gente a visualizar uma ideia abstrata. Não quer dizer que o nosso cérebro funciona com base em princípios quânticos, de jeito nenhum. E claro que a ideia do gato se espalhou por aí. Virou um símbolo poderoso na cultura pop. A gente vê isso em filmes, em séries, para falar de realidades paralelas, do peso das escolhas, daquela incerteza que todo mundo sente sobre a vida. E no fim, tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, uma que vai muito além da física. Se a realidade de uma partícula ou de um gato numa caixa só se define quando a gente mede, o que isso diz sobre o universo que existe quando ninguém está olhando? A caixa de Schrödinger, no fim das contas, continua aberta na nossa imaginação.